Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Marília Cheche e te faço companhia a partir de agora. Uma bactéria de nome difícil ganhou as manchetes dos jornais nas últimas semanas. O micro-organismo, que pode ser encontrado na pele e em outras partes do organismo humano, é um dos agentes causadores da doença mais importante no contexto da pediatria, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria. Espremer espinhas pode ou não levar à morte? Esta pergunta é no mínimo um pouco estranha, não é mesmo? Quem nunca se viu na frente de um espelho espremendo uma espinha no queixo, ou no nariz, ou até mesmo na bochecha? Apesar dos dermatologistas a todo custo alertarem que este hábito deve ser evitado, é difícil resistir, não é mesmo? E você aí, tem ou não o hábito de espremer espinhas? Tenho, quase todo dia. Sim, tenho, principalmente quando eu fico ansiosa. Um pouco, quando tá bem amarelo ali a gente dá aquela escondida, né? E você sabia que este hábito pode te levar à morte ou não? Não, a morte eu não sabia. Não sabia. Não. Ficou assustada? Sim. O problema é quando nós temos uma porta de entrada, uma ferida, uma lesão causada por procedimentos cirúrgicos, até mesmo acidentes, espinhas e cravos, que podem causar uma infecção generalizada, podendo progredir e causar diversas complicações. Tudo que quebra a barreira da pele favorece a infecção, né? Um caso chamou a atenção sobre o assunto esta semana. A jovem Damile Beatriz, de 18 anos, de Blumenau, Santa Catarina, morreu segundo a mãe depois de ter espremido uma espinha. Ela teve uma infecção generalizada decorrente da superbactéria Staphylococcus aureus, presente em nossa pele. Ela teve o Staphylococcus aureus MRSA, ou ORSA, né, que é oxacilina resistente. Então, o antibiótico que a gente usa geralmente para tratar esse Staphylococcus aureus e não pegaria porque é uma bactéria resistente. Segundo a infectologista, o uso indiscriminado de antibiótico e a falta de higiene ajudam ainda mais a bactéria. A má higiene, a gente sabe que lavando as mãos frequentemente, né, evitar tocar no rosto, nos olhos, né, porque é uma mucosa, por exemplo, até os olhos é uma mucosa ali que pode levar a bactéria também. Os sinais inflamatórios são sintomas de infecção pela bactéria. O rápido atendimento é primordial para a saúde. A gente tem que pensar nos sinais inflamatórios, né? Aquela síndrome inflamatória sistêmica, que é a frequência cardíaca aumentada, a frequência respiratória aumentada, também hipertermia ou hipotermia. É importante verificar também a pressão arterial, saturação de oxigênio. Tudo isso é importante para a gente verificar. A Staphylococcus aureus tem tratamento e pode ser prevenida. A gente tem antibióticos disponíveis, mas é importante você evitar, né? Sempre a prevenção é a melhor solução. O governo federal regulamentou a Operação Inverno Acolhedor 2023 para atender pessoas em situação de rua nas cidades. O repórter Lucas Marconsoni tem mais informações. A medida foi publicada ontem no Diário Oficial da União. Os municípios irão receber os recursos federais para a ampliação do programa de acolhimento, prevenção e também a promoção dos direitos humanos. Além das ações de ampliação da rede de apoio, a regulamentação também trata de ações visando a orientação da população em situação de rua a respeito de cuidados de saúde, funcionamento de rede de serviços, acesso aos direitos humanos e orientação jurídica, por meio de parcerias com as defensorias públicas dos estados e da União. Estima-se que a população de rua no Brasil passe das 280 mil pessoas. Mais da metade fica na região sudeste. Daí vem nordeste, sul, centro-oeste e norte. Nosso planeta bateu recorde de temperatura diária. Os dados foram divulgados pela Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. A segunda-feira, 3 de julho, foi o dia mais quente em nível mundial desde que as medições tiveram início, superando pela primeira vez a média de 17 graus, segundo dados divulgados nesta terça-feira pela Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. A temperatura média do ar na superfície do planeta Terra em 3 de julho foi de 17,01 graus,
aponta a medição dos Centros Nacionais de Previsão Ambiental. Essa marca supera o recorde diário de 16,92 graus estabelecido em 24 de julho de 2022, segundo dados desde 1979. De acordo com a Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, a temperatura do ar, que oscila entre 12 graus e 17 graus aproximadamente em média durante o ano, era de 16,20 graus no começo de julho, entre os anos de 79 e 2000. O recorde tem que ser confirmado por outras medidas, mas pode ser quebrado rapidamente, uma vez que o verão está apenas começando no hemisfério norte. No início de junho, as temperaturas médias globais foram as mais altas já registradas nesse período pelo Serviço Europeu Copérnicos. Essas observações são uma possível antecipação do fenômeno El Niño, geralmente associado ao aumento das temperaturas globais, somado aos efeitos das mudanças climáticas. E falando sobre os impactos dessas altas temperaturas, a cidade de Araras, em São Paulo, deu início neste mês a um trabalho de prevenção contra as queimadas por causa do período de estiagem. Segundo a Defesa Civil, o objetivo é alertar a população sobre os riscos de incêndio. O inverno começou no dia 21 de junho e nesta época, quando as temperaturas estão em queda, é muito comum um clima mais seco e a falta de chuvas. O cenário é ideal para o aumento das queimadas, que são responsáveis pelos incêndios em áreas rurais e urbanas. Segundo a Defesa Civil de Araras, de janeiro deste ano até o momento, foram registradas 9 ocorrências de incêndios em áreas rurais da cidade. No ano passado, este número foi de 25. E como a cidade se situa numa área considerada crítica, para evitar que as ocorrências aumentem, começa agora e segue até outubro um trabalho de conscientização sobre os riscos de se provocar uma queimada. Nós temos essa ida a campo, orientar as pessoas, fazemos a utilização das mídias para divulgação. Em áreas mais distantes rurais, tanto a Patrulha Rural Ambiental da Guarda Civil Municipal faz esse trabalho também de conscientização, assim como a Defesa Civil. Então, a orientação é o primeiro passo que nós realizamos. Na identificação de alguns locais, algumas medidas são tomadas também para o quê? Para fazer a remoção desses resíduos. Recentemente, alguns casos chamaram a atenção. Um deles foi na zona norte de Araras, atrás do condomínio Samanta 3. Imagens que foram colocadas nas redes sociais mostraram a força do fogo e uma escura fumaça poluindo a atmosfera. Foi necessário acionar a brigada de incêndio de uma das usinas da cidade para o combate das chamas. De acordo com o painel geoestático dos incêndios florestais em unidades de conservação e áreas protegidas, em 2022, mais de 90% dos focos de incêndio em todo o estado de São Paulo foram causados por ações humanas. Elas são consideradas crime ambiental e Araras, seguindo a determinação do Estado de São Paulo, criou uma legislação que prevê multa nestes casos nos valores que vão de R$ 1.591,80 a R$ 2.653 para os infratores. Muito mais que o prejuízo no bolso, é preciso que a população tenha conhecimento das consequências dos incêndios, já que pelos próximos meses o clima deve continuar seco. Perda da qualidade do ar e a perda de fauna e flora. Muitos animais não têm para onde se deslocar, então toda essa fauna e flora silvestre é perdida também. Vivemos agora um período que deu início ao nosso período agora de inverno, que vai se estender até setembro, um ambiente mais seco, um pouco mais fresco à noite, mas ainda há uma previsão de que teremos temperaturas durante o dia elevadas. Isso favorece o ambiente para incêndios. E agora uma dica para as férias. Uma parte da história do Brasil contada de um jeito bem diferente pelas lentes criativas e curiosas de 3 fotógrafos. É o que se encontra na exposição Presidentes, aberta ao público até agosto no Memorial Edson Queiroz, em Cascavel. Diversas fotos de nomes como Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek têm cliques poucas vezes vistos pelos brasileiros. Passeando pela praia em trajes de banho, tirando uma soneca, na intimidade com a família, ou meio cabisbaixo, 3 dias antes de deixar a presidência. Momentos que normalmente não vemos em se tratando dos chefes do executivo do país, captados pelas lentes dos fotógrafos Jean Manson, Orlando Brito e Luiz Carlos Barreto. A exposição Presidentes inclui também fotografias mais tradicionais e que costumamos ver com frequência no exercício do cargo.
mas todas elas com muita arte e qualidade. São cerca de 50 obras da coleção de Paula e Silvio Frota, retratando a vida pública e privada dos presidentes do Brasil. Momentos que agora podem ser apreciados também na cidade de Cascavel, graças a uma parceria do Museu da Fotografia e o Instituto Mayra Eliane. O Instituto sozinho, ele não consegue fazer tudo. Quando você traz o Museu da Fotografia aqui para dentro, você vê tudo isso acontecer. De conteúdos maravilhosos. Hoje ele está trazendo para nós os presidentes. E isso vai trazendo histórias para dentro da nossa Cascavel, que eu tanto amo. O diretor e idealizador do Museu da Fotografia, Silvio Frota, diz que esta é uma forma de levar o museu para outros locais, partilhando conhecimento e promovendo a formação através da arte fotográfica. Esse ano estamos trabalhando 6 cidades no interior e no próximo ano vão ser 10 cidades. E a gente traz os professores para Fortaleza, aí nós ensinamos a nossa metodologia de trabalho, depois a gente volta com a nossa equipe para a gente implantar nessas cidades. Está terminando o Boletim de Notícias. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.